E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e a gente vai dar continuidade à criação da nossa listagem utilizando a linguagem de programação Kotlin, né? Então, dessa vez a gente vai continuar na versão de Kotlin. E para continuar e mostrar alguma lista de dados efetivamente, a gente vai precisar manipular alguns dados falsos, né? Esses dados poderiam vir de um servidor web, de uma requisição HTTP ou qualquer outra fonte de dados. Nesse caso, a gente vai manipular dados em memória. Então, a gente vai precisar criar um modelo de dados que diz respeito a um e-mail específico, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa criar um modelo de dados de e-mail. Então, a gente vai criar um pacote novo aqui de modelo de dados chamado de model, onde a gente vai armazenar os códigos que diz respeito a uma data class, uma classe de dados que já vai vir com os nossos setters, getters e hashcode equal, se você já conhece um pouco mais de Java. Se você não conhece, é basicamente uma estrutura de dados só para a gente armazenar aí variáveis como o nome do e-mail, quem forneceu esse e-mail, né, se é e-mail lido ou não, e todas as outras propriedades necessárias. Então a gente vai fazer isso daqui agora. Lembrando, se você já viu esse modelo utilizando a linguagem Kotlin sem o XML e o Ancon, é basicamente o mesmo processo. Se você não viu essa playlist, em algum lugar do meu canal você vai encontrar essa playlist também. E agora eu vou criar um arquivo Kotlin novo chamado de e-mail, tá? Dentro desse arquivo Kotlin eu vou criar basicamente uma estrutura de dados responsável por manipular apenas modelos de dados de data. A gente chama esse modelo de classes de data class. Então a gente vai criar um data class do tipo e-mail, tá? Todo data class ele necessita de pelo menos um parâmetro para o seu construtor, alguma propriedade. Então a gente vai ter várias propriedades que diz respeito ao e-mail. Então, por exemplo, a gente vai ter o nome do usuário, tá? Eu vou colocar uma string aqui chamada de user. A gente também precisa ter o assunto, então vai ser o subject do e-mail, também vai ser uma string. A gente vai ter o preview, que é a breve descriçãozinha do e-mail. A gente também precisa da data. Eu vou deixar essa data como string porque a gente vai formatar ela depois, tá? A gente tem a estrelinha quando a gente marca como star, né, que a gente tem na parte do Gmail para a gente filtrar depois. Então eu vou chamar aqui de estrelada como boolean, tá? Para a gente conseguir trabalhar de forma booleana desse cara aqui. E depois a gente tem listas de e-mails lidos e não lidos. Então vou colocar aqui não lido como boolean também. E por último, se foi selecionado ou não. Vou deixar esse cara como var, tá? Não como val, ou seja, uma variável mutável. Por quê? Porque mais para frente a gente vai precisar, vou até atribuir como falso direto, mais para frente a gente vai precisar ticar e selecionar esse tipo de componente, né? Esse tipo de item da célula, para eventualmente conseguir fazer exclusão em batch, como mostrei nos vídeos passados, tá? Uma estrutura parecida. Então, para fazer isso, né, se você vem de Java também, a gente geralmente usa uma estrutura do formato que é um padrão de design também de software, que é o formato builder, né? Um construtor, é um cara que constrói e ele é responsável por prover e-mails. Então, ele gera e-mails para a gente. Então, para não ter que criar, instanciar e-mail por e-mail e passar todas as propriedades ali no construtor, a gente vai passar aqui, vamos criar uma classe chamada de e-mail builder, tá? Essa classe vai ter basicamente as propriedades que a gente definiu aqui. A diferença é que a gente já vai ter as propriedades atribuídas e a gente vai conseguir manipular elas depois. Então eu vou te mostrar o que eu quero dizer. Então eu vou trocar todas essas variáveis imutáveis por mutáveis, tá? E vou atribuir já direto a propriedade vazia. E eu já vou explicar o porquê disso, tá? Então eu vou colocar aqui, todos vão começar vazio, tá? Os booleanos vão começar como false, tá? Porque ele precisa necessariamente, e o nosso selected eu não vou atribuir, já que ele é uma variável mutável. Então, para eu construir esse objeto, eu vou ter que ter um método build, né? Uma função chamada build para criar esse cara que vai retornar um e-mail. Então eu já posso retornar aqui, né? Já vou dar igual porque eu vou instanciar em uma linha só todas essas propriedades. É por isso que eu já estou passando um valor fixo para elas, um valor default ali, tá? Então eu vou colocar aqui todas as propriedades que eu defini ali,
E por último eu já vou passar falso direto para aquele cara ali. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma propriedade global aqui, né, uma função global chamada de e-mail, onde ela vai esperar um bloco de código, tá? Um bloco que seria o nosso bloco do builder, tá? E a gente vai retornar basicamente nada, ou seja, eu vou criar aqui uma função, uma high order function, podemos dizer dessa forma, e a gente vai retornar um e-mail pronto. Então esse cara vai ser responsável por gerenciar, né, por prover, na verdade, os nossos e-mails, né, os nossos objetos prontos. Então ele vai precisar de uma instância do objeto builder, tá? E quando instanciar esse objeto builder, eu vou dar um apply. Quando eu dar um apply, ele vai executar o bloco de código, que no caso é a minha function que está aqui dentro na variável. Eu vou executar tudo que tiver aqui dentro e no fim eu vou dar um build, que é do meu objeto builder, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui global também, chamada de fake e-mails, tá? Só para a gente testar. Basicamente esse cara vai gerar uma lista, eu vou chamar aqui a list of, tá? Eu vou criar uma lista de quê? Uma lista de e-mails. Então, como eu criei o bloco global chamado e-mail, que é o nosso DSL que a gente mesmo criou aqui agora há pouco, eu vou chamar aqui, ó, e-mail. Então, ele já vai mostrar um bloco para mim começar a colocar as propriedades. Então, por exemplo, o user vai ser o Facebook, tá? O subject, por exemplo, vai ser o veja, que nem a gente está fazendo ali, né? Veja nossas 3 dicas principais para você conseguir alguma coisa. Tananana. E a gente tem o preview. Então, o preview aqui nesse caso vai ser o que? Opa, faltou as chaves aqui. Beleza. Preview vai ser o olá, Thiago, por exemplo. Olá, Thiago, você precisa... Então eu criei 4 e-mails aqui fakes, eu vou copiar esses 4 e-mails, vou duplicar ele mais uma vez aqui e mais uma vez aqui. Vou pôr a vírgula aqui que ficou faltando e a vírgula aqui. Então, em resumo, o que eu fiz aqui? Só para a gente contextualizar. Eu criei um modelo de dados, de uma classe utilizando o data class. Tá? Depois eu criei um builder, um e-mail builder, que é responsável por criar modelos de e-mails, que seria um item específico da nossa lista. Depois eu criei uma função global chamada de e-mail, que é o nosso bloco DSL. Isso vai fazer a gente construir vários e-mail builders, sendo que no final cada e-mail builder vai aplicar todas as alterações que eu colocar dentro do corpo dele, tá? Dessa função que eu estou definindo aqui, e dentro dessa função, após aplicar todas as alterações, ele vai dar um método build. No método build ele vai aplicar, instanciar todas as propriedades dentro do e-mail e devolver o e-mail. Então isso aqui é o nosso setup praticamente para a gente facilitar a construção desses modelos de dados falsos e-mail. Geralmente esses modelos podem vir de um servidor ou um formato de JSON, onde a gente tem que parsear para um objeto do tipo e-mail, mas aqui para facilitar a gente vai utilizar dados falsos para ver como que ficaria essa estrutura de dados. Então aqui agora a gente já tem o nosso modelo de dados pronto. Então a gente tem todas as propriedades de e-mail, o nosso e-mail builder para construir as nossas classes de builder, o nosso e-mail, que é o nosso DSL, né, o nosso facilitador, vamos dizer assim, para criar objetos falsos de e-mail, e a nossa função global aqui, chamada de fake emails, que vai fornecer para a gente uma série de e-mails fakes. Esses e-mails a gente está utilizando um mutable list of, ou seja, uma lista mutável, porque mais para frente a gente vai conseguir adicionar outros e-mails, né? Então a gente vai conseguir fazer essa manipulação de adicionar novos e-mails aí. Então o que a gente precisa agora é um cara para gerenciar tanto essa lista falsa que a gente criou, para colocar cada item dessa lista dentro de um componente customizável, que no caso foi o nosso design customizável que a gente criou na aula passada, né? O nosso e-mail item. Então, cada e-mail específico vai ter as propriedades dinâmicas. Então, como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai precisar de uma classe que é a gente chama até de um adaptador, né? É uma classe que herda as propriedades do RecyclerViewAdapter. O que esse cara faz? Ele basicamente gerencia todos os dados dinâmicos que vêm de um servidor web ou em memória, que é o nosso caso aqui,
e ele sabe a posição certa, a hora de que a gente precisa reciclar uma view para reutilizar ela novamente, por isso o nome Recycler View. E a gente vai conseguir manipular e atribuir essas propriedades dentro de um item específico, tá? Então a gente vai fazer essas propriedades, essas alterações agora. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa criar, pode ser dentro do próprio pacote padrão, só para a gente entender como vai funcionar, uma classe que vai ser o nosso e-mail adapter, tá? Esse e-mail adapter vai ser uma classe responsável por gerenciar todo esse ecossistema aí de listas dinâmicas, tá? Então a gente vai criar uma propriedade, um construtor aqui que vai esperar uma lista de e-mails. Então ele vai esperar um mutable list de e-mail, tá? Com uma lista mutável pronta para a gente utilizar, todo e-mail adapter, né? Todos os adapters eles precisam herdar a propriedade do recycler view .adapter, tá? Essa classe ela obrigatoriamente trabalha com generics, logo eu preciso definir para ela uma classe que implementa alguma coisa que seja um view holder. O que é o view holder? O view holder nada mais é do que o próprio nome já diz, né? Vamos dizer assim, segurador, é o cara que segura a view, é o cara que gerencia uma view específica. Em linhas gerais seria a célula que a gente vai precisar. Então eu vou já definir aqui embaixo as propriedades do nosso view holder para colocar ele ali no nosso adapter, tá? Então eu vou simplesmente fechar aqui só para ele parar o erro aqui e a gente vai criar uma classe interna, uma inner class, que vai ser uma classe que vai herdar as propriedades de um view holder. Eu vou chamar de e-mail view holder. Tá? E aqui ele vai pedir um construtor, que é o item view, e eu já vou explicar o que esse construtor é, que espera uma classe do tipo view, tá? Então a gente vai herdar as propriedades aqui, ó, do view holder. E aqui eu vou passar o construtor, porque lá na classe super eu espero esse construtor. Então agora definindo essa classe, eu posso passar o tipo aqui como e-mail view holder, tá? Feito isso, eu tenho que adicionar o construtor dele aqui. E depois de adicionar o construtor dele aqui, ele vai parar de reclamar e vai pedir para mim implementar alguns membros, alguns métodos. Então, tem três funções que ele pede para mim implementar, tá? A primeira é o onCreateViewHolder, é aqui onde a gente vai dizer para ele assim, ó adapter, a view responsável, o design da view do layout que a gente quer manipular dinamicamente é este aqui, que é o layout XML que a gente vai inflar para ele daqui a pouco. O getItemCount é a quantidade de elementos da minha lista que eu vou passar para ele. Então, como eu já tenho a lista aqui como variável pronta, eu vou usar o e-mails.size para ele saber quantos itens recicláveis ele vai precisar criar para mim dinamicamente. E o onBindViewHolder é toda vez que houver uma rolagem do usuário na lista, ele vai saber, ele vai trazer para mim, na verdade, a position, ou seja, eu vou conseguir buscar na minha lista dinâmica a posição atual para conseguir manipular e-mail por e-mail específico, tá? Então, como tem uma variável holder disponível para mim, eu vou criar um método chamado bind, vou passar para ele lá embaixo a posição, né? Ou seja, um e-mail específico da minha lista, do meu índice. Então, feito isso, eu posso apertar um Alt Enter aqui para me criar essa propriedade aqui no ViewHolder, e aqui eu já tenho um e-mail disponível para me manipular dinamicamente cada item. Agora o que a gente precisa fazer é construir um layout, né? A gente precisa inflar o layout aqui para ele. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar aqui, ó, o layoutinflator.from, e aqui ele vai esperar um parâmetro que é o contexto. Então eu vou pegar o parent, que ele vai ter um contexto lá para definir para mim. E depois eu vou dar um inflate, tá? Com inflate eu vou passar o layout XML do item específico de e-mail, que é o nosso e-mail item. Feito isso, ele vai pedir para mim algumas outras propriedades, como o próprio viewGroup, né? Então a gente vai passar aqui o parent, e aqui eu vou passar false, que eu não vou adicionar a raiz do meu container principal. Feito isso, eu já vou ter uma view pronta. Então, a view pronta que eu tenho aqui em mãos agora é a própria view raiz aqui do e-mail item. Dessa forma, eu vou conseguir pegar todas as propriedades aqui no nosso layout, né, que a gente tinha definido. Então, eu vou abrir aqui o e-mail item. A gente tem todos os IDs e todas as propriedades que eu quero manipular. Tá? Então, como é que a gente vai manipular essas propriedades aqui? Então, a gente vai ter a referência de cada elemento desse, tá? Então, por exemplo, o campo de texto que a gente tem lá, que é o text user, eu vou ter disponível aqui para mim, dentro do meu
item view o text user. Então tá aqui, ó, text user, já tem a referência dele, não precisa usar find view by id ou outras propriedades que a gente usava geralmente no Java, tá? Eu posso passar o text direto como uma propriedade para ele, já vai ter o setter e getter implícito ali, tá? E aí eu vou pegar o e-mail e vou passar aqui, ó, user.first toString. E aí eu vou ter disponível para mim já a propriedade lá no campo de texto. Agora, como eu vou sempre manipular o e-mail, posso fazer o with e-mail e eu já vou ter aqui dentro todas as propriedades do e-mail. Então não preciso pegar toda vez dar um e-mail, ponto, alguma coisa, ele já vai fazer isso aqui para mim. Tá? Então eu posso tentar rodar a aplicação, ele não vai funcionar, mas ele vai compilar. E agora a gente precisa criar um adapter na nossa Activity, passar, né, a instância desse adapter no Activity e criar e-mails falsos lá, com o método que a gente criou anteriormente. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, basicamente a gente vai pegar a referência da recycler_view que tem aqui na Activity main. Então, tá aqui a recycler_view main. Eu vou fazer o seguinte, recycler_view main ponto adapter recebe e-mail adapter. E aqui ele vai esperar que eu passe para ele o fake e-mails, tá? Então, e-mails falsos para ele já entrar com o adapter pronto. Depois eu posso passar aqui, ó, recycler_view_mail.layout_manager e passar um layout linear para ele trabalhar de forma linear para ele. Então, eu passo contexto e, em tese, a gente já vai ter uma lista populada aí para ser chamada. Toda vez que houver a necessidade de reciclar essa lista, a recycler_view vai reciclar e atribuir as propriedades. Tá? Agora, a gente colocou o campo até no lugar errado, não ficou muito legal. A gente pode começar a manipular todas as propriedades que diz respeito aí ao contexto de célula que a gente precisa. Então, a gente precisa mudar o texto do ícone, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, itemView.textIcon, que é o campo de texto, tá? E depois disso eu posso já pegar direto e passar no primeira propriedade exatamente o que a gente vem passando aqui. Então aqui vai ser a primeira letra, tá? A primeira letra também tem uma cor diferente, então a gente pode manipular essa cor com hash, tá? Eu vou criar um hash aqui que é o do próprio nome de usuário, e aí eu vou ter um hash distinto para mudar a cor de fundo. Tá? E como é que eu vou mudar essa cor de fundo? Eu vou pegar aqui de novo o itemView.textIcon, vou dar a propriedade daí para textIcon.oval. Então a gente vai ter que criar dinamicamente essa parte oval também. Então para fazer isso eu vou criar uma função aqui fora, que é uma extension function de todas as views para a gente manipular esse cara aqui. Então eu vou criar aqui um color int, tá? Ele vai esperar tudo que for um arquivo de recurso de Android dinâmico, e a gente vai usar aqui o shape drawable, que vai retornar um desenhável, um formato desenhável, e a gente vai criar um oval, tá? Então a gente vai instanciar esse shape drawable e vamos passar para ele uma classe chamada oval shape, para fazer as mesmas propriedades aí que a gente faz eventualmente com o XML. Então eu vou dar um if aqui também no oval, e aqui eu vou passar todas as propriedades que eu quero mudar. Então eu quero mudar a largura, então eu vou passar aqui a largura que vier da minha propriedade atual, no caso a minha própria view, né? Então eu vou passar a minha largura intrinsic, intrinsic widget, e aí eu vou passar a largura e a cor que eu quero também usando Paint. Então eu vou colorir aqui o meu objeto oval. E aí eu vou retornar esse objeto. Feito isso, eu já tenho disponível para todas as views que quiserem manipular algum formato oval, vai estar disponível para mim utilizar como eu faço via XML. Então eu vou pegar aqui, ó, vou criar uma cor RGB randômica, só para a gente mudar a cor de fundo. Então eu vou usar a cor hash, usar um hash dividido por 2 no verde, só para mudar um pouco a cor, e o azul. Então, feito isso, cada caractere diferente da minha listagem vai ter uma cor distinta, tá? Então, dessa forma eu consigo manipular e deixar ele bem mais dinâmico. Bom, agora a gente pode começar a atribuir as outras propriedades que a gente precisa. Então, por exemplo, o campo de texto do nome de usuário, que é o txt user, eu vou passar o próprio user.
Além disso, eu posso passar o assunto, então é o text subject, e eu vou passar o subject aqui, e depois eu tenho a propriedade que é o text preview, e aí eu vou passar o preview aqui. Também ainda tem a data, então aqui tem o txt_date, e aqui eu posso passar o campo de texto date. E agora a gente também pode manipular quando for um e-mail lido, quando não for e-mail não lido, que tem que ficar negrito, tá? Então a gente vai usar de novo o itemView.txtuser, e aqui eu vou passar uma propriedade chamada setTypeSafe. E aqui eu posso passar para ele o typesafe default, tá? Quando o e-mail não for lido, ele vai ficar negrito, vai ficar bold, e se não, ele vai ficar normal. Então aqui ele vai importar para mim e tá tudo certo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o assunto e a data. Então aqui vai ser o subject, e aqui vai ser o date. E agora eu posso mudar as propriedades da imagem em si. Então a imagem estrelada que a gente tem aqui, deixa eu ver como é que eu tinha definido a propriedade lá. Imagem star, vou dar um setImageResource. E aí eu vou passar a propriedade, se for uma imagem favoritada, né, por isso que é estrelada, vou passar um drawable que é do tipo IC star black. Caso contrário, eu vou passar para ele um outro tipo de imagem. Então eu vou passar aqui r.drawable IC border. Então aqui eu já tenho as duas cores distintas. Então eu vou rodar a aplicação e ver se realmente ele faz essas alterações, inclusive e-mails lidos e e-mails não lidos. Então tá lá, e-mails favoritados, e-mails lidos, e-mails não lidos e a nossa lista dinâmica, tá? Então é assim que a gente trabalha com o nosso view holder, né, e com os nossos adapters também. Então nessa aula a gente conseguiu já fazer a nossa primeira lista usando e-mails falsos. A gente aprendeu a criar objetos de forma mais rápida usando o conceito do DSL, né, que é o nosso Domain Specific Language, uma linguagem específica do domínio do Kotlin, especificamente, né? Então a gente consegue manipular mais fácil as nossas listagens. No próximo vídeo a gente vai adicionar mais e-mails para trabalhar com essa lista mutável de uma forma mais dinâmica. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber mais vídeos desse ou outros vídeos sobre desenvolvimento Android. E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, o que realmente quer aprender Android, eu agradeço, isso vai ajudar bastante o canal também, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.